Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou o Patrick Lopes, você está no Descoordenadas Geográficas. E hoje, bem rapidão aí, a gente vai falar sobre o nosso popular Brexit. O Brexit, ele foi batizado, ou é batizado, aquele processo que culminou com a saída do Reino Unido da União Europeia. A União Europeia, maior, mais rico e mais integrado bloco do mundo, ela continha 28 países e desde 31 de janeiro desse ano 2020 ela contém 27 países, porque pela primeira vez na sua história um país resolveu sair e esse país foi o nosso popular Reino Unido. Para a gente entender esse processo do Brexit, a gente tem que pensar o que levou a essa relação entre União Europeia e Reino Unido a se estremecer a ponto de haver um divórcio amigável, porém não de concordância entre as partes, porque o Reino Unido ele fez uma saída unilateral. Ele comandou sempre esse processo de saída. Quais eram os motivos apontados ali pelos favoráveis à saída da União Europeia? O primeiro que era apontado é como sempre se deu o relacionamento do Reino Unido com a União Europeia. Por quê? O Reino Unido ele só fez parte da organização a partir de 1973. Se a gente pensar que o Benelux, que é o embrião da União Europeia, vem lá de 48, países como França, Alemanha Ocidental, Itália, outras grandes economias europeias, estão lá desde os anos 60, o Reino Unido ele até que demorou para se integrar. Além dessa demora, queridões, o fato é que o Reino Unido ele nunca se sentiu muito inserido dentro da União Europeia. A União Europeia ela tinha duas bases sempre muito claras: economia alemã, diplomacia francesa. E o Reino Unido ele não se sentia tão importante assim. Tanto é que no comecinho dos anos 2000, quando o euro entra em circulação, o Reino Unido não adere. Ele é um dos poucos países, então, da União Europeia que resolvem não entrar dentro da zona do euro, mantendo a libra esterlina como sendo a sua principal e única moeda. Além desse relacionamento com a UE, a economia do Reino Unido, assim como todas as economias mundiais, a economia do Reino Unido ela também sofreu aquele baque dos subprime, da grande crise entre 2008 e 2010. Em 2016, o seu processo de recuperação ele estava muito mais devagar do que os britânicos esperavam e também mais devagar do que se comparado a outras grandes economias, como a já citada França, como a Alemanha, e até de outras economias mais periféricas do bloco, como a República Tcheca, a Polônia ou mesmo a Croácia. Então acreditava-se que a saída do Reino Unido da União Europeia aceleraria esse processo de recuperação econômica. Um dos grandes slogans, um dos grandes temas usados é que o dinheiro que o Reino Unido dava toda semana para a União Europeia seria revertido para a saúde. Imagine o peso de marketing, de merchandising que isso tem. Então, a questão da economia, ela estava assim em vigor. As migrações. A União Europeia começa a sentir a partir de 2010 aquela onda migratória vinda do norte da África e vinda também ali do nosso querido Oriente Médio. Países como Itália, Espanha, Grécia, Hungria, mais próximos ao Mediterrâneo, começam a exigir aqueles mecanismos de solidariedade, onde os migrantes eles são redistribuídos pelos países. E o Reino Unido, isolado numa ilha lá no norte do continente, no centro-norte do continente, ele já dizia que ele tinha um número suficiente de imigrantes, que ele não faria parte desse mecanismo de solidariedade e que, portanto, ele não deveria ser cobrado por esses países. Além do mais, essa relação dos migrantes, ela caiu com um peso quando começaram a fazer as projeções da islamização da Europa, mais precisamente, da islamização do Reino Unido.
seja pela entrada de pessoas oriundas do norte da África e Oriente Médio, que traziam consigo a fé muçulmana, seja pela taxa de reprodução natural dessas famílias muçulmanas, dessas famílias migrantes, ser bem mais rápida, ser bem mais alta que a taxa de reprodução natural dos ingleses clássicos, por assim dizer, dos britânicos locais, dos autóctones. Então, existia sim esse caráter xenófobo dentro dessa discussão. Você não pode também deixar de citar o David Cameron. Era o primeiro-ministro inglês, ele se colocou ali durante muito tempo na linha de frente dos movimentos pró-União Europeia e para alguns isso se tornou uma consulta de popularidade. O Cameron já vinha se desgastando, ele já estava a um certo ponto, há um certo tempo no poder. Então, quando ele põe a cara para ser a cara do Reino Unido pró-União Europeia, isso acaba se revertendo contra ele e muita gente vai para o não para votar contra o David Cameron. E por fim, a questão demográfica. O Reino Unido é um país que vem envelhecendo. Os jovens, eles eram bem mais favoráveis à permanência no Reino Unido, mas eles não são a maioria dos eleitores. A maioria dos eleitores são os idosos e os adultos, e principalmente os adultos de baixa renda, aqueles que passavam por um processo de empobrecimento, que viam os serviços essenciais cada vez mais disputados no Reino Unido, eles acabaram aderindo a essa campanha de saída da União Europeia. Pois bem, o plebiscito ele se realiza do meio para o final de 2016, se não me engano, em outubro ou setembro de 2016, e por 52% a 48% vencem os partidários da saída. O referendo é respeitado e ele iniciar-se-ia a partir de 27 de março de 2017, quando o Reino Unido apresenta à União Europeia a sua carta de renúncia, a sua carta de saída. Já logo depois do plebiscito, nós temos a primeira mudança política. Sai o David Cameron, derrotado no meio de todo esse processo, e entra a Theresa May, política conservadora, que era uma das grandes faces ali, uma das grandes caras da saída da União Europeia, que passa a tentar costurar esses acordos. Pelo Tratado de Roma, um país ele precisa passar por 2 anos de transição até ter a sua saída efetivada. Você entrega o seu documento de saída em 27 de março de 2017, portanto, em 27 de março de 2019, o Reino Unido teria que se retirar. E isso não acontece. O parlamento britânico ele começa a dificultar muitos trabalhos da Theresa May, ela começa a se desgastar demais, passa-se até a discutir um Brexit, meio de brincadeirinha ali, meio só para se cumprir o que estava acontecendo, e a própria Theresa May ela não aguenta essa pressão e ela também sai do cargo de primeiro-ministro. Entra o Boris Johnson, que era o seu premier, um dos grandes artífices também, um dos grandes, assim como ela, também participou ativamente dessa campanha da saída do Reino Unido. Só que o Boris Johnson, ele também percebe aquela insatisfação do Congresso. Então o que ele faz? Ele usa o sistema contra o sistema. No fim do ano passado, ele antecipa as eleições parlamentares, ele consegue criar um Congresso majoritariamente conservador, que era o que ele buscava, e consegue, com esse Congresso mais amigo, fazer passar aquela proposta muito parecida com a da Theresa May. A única grande diferença é que na proposta da Theresa May você teria uma fronteira fechada lá na ilha da Irlanda, entre a Irlanda do Norte e Irlanda. Qualquer dúvida, consultem aí o vídeo sobre conflito, sobre separatismo europeu. E nessa proposta do Boris Johnson, essa fronteira bloqueada, ela deixa de existir, passa a ser só uma fronteira dura, com fiscalização de mercadoria, de passaportes, cobrança de impostos, uma fronteira, uma aduana, como qualquer outra. O Boris Johnson, ele consegue fazer passar. Então, em 31 de janeiro desse ano, a bandeira do Reino Unido ela é retirada da sede da União Europeia lá em Bruxelas e oficialmente ocorre esse divórcio.
Então, desde 31 de janeiro de 2020, a União Europeia ela conta com 27 países. Embora San Marino já esteja próximo de entrar, Turquia também, outros países como a Macedônia, a Sérvia, mas por enquanto são 27 países membros. Beleza, a União Europeia vai tocar a vida sem o Reino Unido. E quais são as perspectivas para um Reino Unido fora da União Europeia? Primeiro, voltamos àquele ponto de início. Como vai ser esse relacionamento com a UE? Você tem alguns exemplos. Noruega, Suíça, são países que não fazem parte da União Europeia, mas que têm alguns acordos bilaterais com o bloco que facilita. Mas acredita-se que esse trauma do Brexit não vai permitir esse mesmo tipo de acordo com a União Europeia. Os Estados Unidos, ele também na época do Obama questionava isso, mas agora na época do Trump houve uma melhor aproximação com esse governo do Boris Johnson. Então o Reino Unido deve aumentar as suas relações bilaterais com os Estados Unidos. Há uma grande discussão sobre o futuro dos cidadãos europeus, tanto os europeus que vivem no Reino Unido pela cota ali do passaporte único europeu, como de britânicos que vivem em outros países da Europa. Esse acordo ele foi jogado mais para frente para você poder decidir ou discutir o que vai ser feito com esses países. Muito provavelmente, esses cidadãos, muito provavelmente vai se usar o mesmo expediente que se usa na Noruega, em que eles não precisam de visto, mas eles precisam estar constantemente ali recorrendo às autoridades para explicar e mostrar como é que está a sua vida, que eles não estão ilegais dentro do país. A questão da Libra, a moeda do Reino Unido, que historicamente era a mais valorizada do mundo, e desde o início do processo do Brexit chega a ficar atrás do próprio euro nessa valorização, e o Reino Unido é um país onde as instituições financeiras elas são muito fortes dentro da sua economia, então isso pode trazer sim um abalo para essas instituições, e talvez o maior risco é da fragmentação territorial. A Escócia, lá no norte do reino, ela votou em peso pela permanência na União Europeia. Só que o Reino Unido saiu. Então, políticos escoceses já discutem um plebiscito, estava marcado inclusive para esse ano, mas talvez o coronavírus deu uma atrasada, de que eles preferem sair do Reino Unido e voltar para a União Europeia do que o contrário que eles estão tendo agora, ficar no Reino Unido e sair da União Europeia. E se falou em fragmentação do Reino Unido, se falou da questão da Irlanda do Norte, onde a disputa entre lealistas, que são favoráveis à manutenção no Reino Unido, e os unionistas, que são favoráveis à saída do Reino Unido e à integração à Irlanda, fazendo um país só ali na Ilha da Irlanda, ela deve voltar com força também, porque também na Irlanda do Norte a permanência da União Europeia foi muito mais bem votada do que a saída. De qualquer maneira, tudo isso é um grande exercício de futurologia e vamos ver o que vai acontecer aí com a concretização do Brexit. Beleza, gente? Valeu, obrigado. Espero ter sido útil. Curtam, compartilhem. Esse é o Descoordenadas Geográficas. Tchau, tchau.